Boa noite, pessoal. Boa noite, convidados. É com muito prazer que estamos aqui abrindo mais uma live da programação, né, da Semana Municipal de Literatura. Hoje nós teremos uma live com um autor convidado, Carlos Stegmann, da editora Garbo. Hoje o tema da nossa live, como as lives que a gente já teve durante o dia, é sobre o processo de editora, né? Título, autor, ilustrador, editora. Editora, o que é uma editora, né? Então a gente vai conversar um pouco com o Carlos, saber um pouco sobre esse processo. Hoje, como mediadora, a gente está recebendo a bibliotecária Sandra Regina Fontes. Ela atua na biblioteca do Polo EJA Silveira de Souza, que fica no centro de Florianópolis. Seja muito bem-vinda, Sandra. Eu vou fazer primeiro a minha autodescrição e aí eu passo a palavra para você. Então, agradeço, né, todos os telespectadores aqui que estão acompanhando. Eu sou assessora pedagógica, estou ajudando na organização desse evento. Sou mulher branca, pele clara, cabelos castanhos, um pouco abaixo dos ombros. Hoje uso fone de ouvido branco, estou com uma blusa preta e o fundo eu tenho 2 desenhos aqui na parede e um papel de parede lateral com abacaxi. Então, seja muito bem-vinda, Sandra. Eu vou passar a palavra para você e certo. Vamos, né, iniciar nosso diálogo, então, com o autor. Certo, obrigada, Sheila. Eu sou Sandra, bibliotecária. Desde o início do ano de 2020, eu atuo na biblioteca da EJA Centro, na Escola Silveira de Souza. Então, já informando que essa live será direcionada ao nosso público, que é o público da EJA. Então, escrevi aqui uma abertura, né? Que eu estou feliz por ter recebido o convite da Daniela para mediar esta live. Espero que essa situação que nós estamos vivenciando passe logo e nos próximos anos nós possamos realizar a nossa tão aguardada Semana Municipal do Livro Infantil de maneira mais tranquila, de preferência presencialmente e todos juntos novamente. Então, né, já me apresentando, vou fazer minha autodescrição. Eu sou mulher negra, pele escura, estou usando uma blusinha laranja com flores em azul marinho, tenho cabelo curto, um cabelo black, crespo, e ao meu fundo uma parede branca. Então, devidamente apresentada, descrita, eu vou chamar o nosso convidado desse autor, que é o autor Carlos Stegmann. O Carlos possui 58 anos. Opa, deixa eu dar uma ajeitada aqui no meu cabelo. O Carlos tem 58 anos e é natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E mora há 40 anos aqui na nossa ilha. Ele é jornalista e escritor e diretor na Carbo Editora. O Carlos possui 6 livros publicados e é o autor do nosso conhecidíssimo livro A Ponte Sumiu. Opa. Não, aqui, A Ponte Sumiu. Não dá de ver direito, né? Mas aqui, do conhecido livro A Ponte Sumiu. O livro A Ponte Sumiu faz parte, isso, obrigada, Carlos, faz parte do acervo do Clube da Leitura, sendo muito solicitado por professores e bibliotecários que desenvolve projetos literários com os estudantes na rede municipal de ensino de Florianópolis. Carlos, eu espero ter te apresentado direitinho, tá? Vou te passar a palavra e depois eu tenho uma pergunta para você iniciar, antes de você iniciar a sua fala. Então, com vocês, o nosso honradíssimo convidado da noite, o nosso ilustríssimo Carlos Stegmann. É com você, Carlos.
Sandra, muito obrigado a todos. Boa noite, um oi muito grande, né? Essa live vai ser gravada, então muita gente vai ver em outros horários. Eu deixo um oi, um olá. Quero começar, por motivos óbvios, agradecendo a Daniela Guzzi, a toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis. Me parece que a política de incentivo, de fomento à leitura, é uma política não de governo, mas de Estado nessa cidade, isso é muito importante. Eu tenho convivido com o Clube da Leitura e com tantas pessoas, muitos já se aposentaram, mas o trabalho persiste, então eu cumprimento todas as pessoas que têm envolvimento nesse projeto, professoras, professores, bibliotecários, bibliotecárias, e agora, então, um especial cumprimento à Daniela Guzzi, a Sheila Amado, que abriu, a querida Sandra, né, que eu já conhecia de outras circunstâncias do Clube da Leitura, e ao Rodrigo, que está nos dando suporte técnico. E é um prazer imenso para mim falar com todos vocês, e eu espero sinceramente que, por todos os motivos, a pandemia acabe ainda esse ano e a próxima Semana Municipal do Livro Infantil estejamos todos presencialmente, que possamos ter o evento como nos velhos tempos, ou seja, até 2019, certo? Como a Sandra disse, eu tenho 58 anos, como eu tenho uma barba muito grande, eu aparento estar com bem mais idade, mas só tenho 58. Eu sou branco, cabelo castanho, uso óculos e estou usando uma camisa polo verde, certo? E no fundo, uso também um fone de ouvido branco, e no meu fundo tem uma das coisas que eu mais amo na minha vida, que é livro. Tem uma estante e um armário com muitos livros. Eu estou rodeado de milhares de livros, que é a minha biblioteca e meu escritório, onde eu trabalho na minha casa. Então, livros fazem parte da minha vida e eu estou rodeado deles nesse momento. Por favor, Sandra, eu devolvo a palavra para ti. Certo. Então tá, Carlos. Então vamos à minha primeira pergunta. Quer dizer, são duas perguntas em uma. Como é uma pergunta grande, eu resolvi escrever para não esquecer, tá? E daí vamos aguardar sua resposta. Então, como eu já falei anteriormente, você é um dos nossos escritores parceiros no projeto Clube da Leitura, Gente Catarinense em Foco. Eu mesma já realizei várias atividades nesse projeto, que as atividades são sempre encerradas com a visita do autor na escola. No entanto, nós ainda não tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos, mas eu já conheço o seu trabalho há bastante tempo. Fomos apresentados em um evento promovido pela Secretaria Municipal de Educação há uns 10 anos atrás. Acredito que esse evento tenha ocorrido na época do lançamento da primeira edição do livro A Ponte Sumiu. Acredito que tenha sido mais ou menos em 2010, esse evento lá no Hotel do Morro das Pedras. Na ocasião, você me presenteou com um livro autografado. Naquela época, eu li o livro, adorei, achei o livro muito divertido. Até a semana passada eu estava relendo, ele tem passagens engraçadíssimas, assim, fiquei dando gargalhadas em casa, assim, a ilustração do Zé da Silva, as ilustrações muito bonitas, divertidas, né? Um livro direcionado ao público infanto-juvenil, né? Só que nos anos seguintes ao lançamento do teu livro, nós acompanhamos muitas notícias envolvendo a nossa querida Ponte Ercílio Luz, até a ameaça em derrubá-la. Sendo assim, o teu livro permaneceu todos esses anos muito atual. Qual a tua sensação em saber que a sua obra contribuiu para a construção de um olhar mais atencioso para a nossa querida ponte, né? A tua obra serviu para essa geração, né? Os nossos adolescentes, nossas crianças, os nossos adolescentes que leram teu livro, com certeza, após a leitura do teu livro, o olhar para a ponte mudou, né? Que muitas vezes a ponte, já nasceram, a ponte estava lá, provavelmente ninguém nunca nem tinha reparado na ponte. E o teu livro chama essa atenção, a ponte estava lá.
E de lá, de 2010 para cá, nossa, a ponte sempre esteve em alta até a reabertura dela, né? Onde todo mundo ia lá, tirava foto, aquela alegria toda. Então, assim, eu queria saber como foi a tua sensação em ter contribuído para a valorização desse nosso patrimônio histórico, esse patrimônio histórico tão importante na nossa cidade. E complementando a minha pergunta, como é essa função, como é essa arte de criar, de escrever, saber que a sua obra, que a sua criação, o que é ser um escritor? Como é essa arte de escrever? Bem, Sandra, primeiro agradecer essa tua generosa menção, né? Tu tens razão aí quanto à cronologia dos fatos, né? Realmente o livro foi lançado em 2010. Eu nunca vou poder esquecer o papel que o Zé da Silva tem, porque um ilustrador, e até entrando já no assunto, né? Um ilustrador, ele tem o desafio de, nas imagens, retratar aquilo que o texto descreve. Isso é muito difícil. E o Zé é um velho parceiro meu, um amigo especial. Eu estou editando um livro dele e em breve eu espero trazer esse livro também para o universo aqui do Clube da Leitura. E é um livro sobre um time de futebol lendário do sul de Santa Catarina, o Metropol. E o Zé, ele teve primeiro um desafio, porque na capa ele precisa desenhar uma ponte que sumiu. Como é que ele desenha algo que sumiu, que não existe? Então ele teve essa capacidade, aí não é só criatividade, mas é técnica, ele teve um talento técnico. Então, quem observar aqui na capa, vai ver que a ponte, ela aparece como se fosse assim, em uma cor gelo, né? Quase como sumindo, mas ela está ali. Então, o Zé fez um papel muito importante, foi uma experiência muito gratificante. Na última página, ele mostra o Hercílio Luz, que não viu, o governador Hercílio Luz morreu antes da inauguração da ponte, e o Zé, deixa eu só localizar aqui, o Zé desenha o Hercílio Luz como se ele tivesse, né, no mundo, assim, num outro plano dimensional, em outra dimensão, ele vendo a obra que ele teve a iniciativa, foi o autor. Inclusive, na sessão de autógrafos, uma bisneta do Hercílio Luz chorou quando viu essa imagem, não se conteve. E o Hercílio Luz era uma pessoa muito reservada, assim, muito taciturna, muito séria, e ele não era de sorrir, e o Zé conseguiu desenhá-lo assim com uma expressão feliz. Bem, eu não sei o quanto realmente a obra fez diferença, Sandra, por modéstia, eu não tenho como achar que ela fez diferença, mas eu espero que sim, porque a ideia, quando a gente escreve, Sandra, nós não escrevemos assim com essa pretensão, né? Quando a gente escreve ficção, a gente não consegue assim construir, eu pretendo chegar a esse objetivo, eu pretendo ter esse objetivo. Isso é um caminho natural, certo? Muitos autores que eu li, eu me lembro de um autor francês, o Émile Zola, que escreveu um livro chamado Germinal, que é sobre mineiros de carvão. Eu, por parte de mãe, eu tenho familiares em Criciúma, que é uma região carbonífera. Quando eu li esse livro, eu nem conhecia Criciúma, morava em Porto Alegre, nem conhecia Criciúma. Quando eu conheci Criciúma e vi a realidade dos mineiros de carvão, eu, obviamente, que me lembrei do livro do Zola, né, desse francês. Então, toda a obra de ficção ela é um pouco desgarrada da realidade, é como se nós construíssemos uma realidade paralela. Na verdade, não é. Por que eu escolhi a ponte? Porque a ponte faz parte da minha vida desde que eu cheguei nessa cidade. A primeira vez que eu entrei em Florianópolis, eu entrei a pé pela Ponte Hercílio Luz, de mochila nas costas. Isso foi em 1977. Ainda passava carro, passava ônibus, não passava mais caminhão. E depois eu fiz, como jornalista, eu fiz dezenas de matérias, mas dezenas. Inclusive, uma vez subi pelo interior da ponte, fui até o alto lá, daquelas torres, do lado insular. Tenho provas disso, trabalhava no Jornal Estado, fotógrafo está vivo, tem como provar. E hoje eu não faria mais, porque eu tenho medo de altura, fiquei velho e fiquei com medo de altura. Mas na época eu tive coragem de fazê-lo, eu tinha 20 e poucos anos. E a ponte, assim, é talvez um dos monumentos, aquilo que não é natural, né? Nós temos a Lagoa da Conceição, a Praia da Joaquina,
as baías, mas aquilo que foi erguido pelo ser humano na ilha de Santa Catarina, na Grande Florianópolis, eu acho que nada é mais simbólico que a ponte, inclusive porque ponte é o que une, e isso para nós tem um simbolismo, para o ser humano tem um simbolismo. O Papa tem uma frase, você não precisa nem acreditar em Deus, mas essa frase dele é magnífica. A humanidade não tem que construir muros, né? Tem que derrubar muros e construir pontes. Isso é uma frase lindíssima, porque significa aproximação, né? Significa congraçamento, significa unidade, nós estamos precisando tanto disso. Eu fico muito feliz porque, e eu costumo dizer, Sandra, tentando concluir a resposta, que eu escolhi a ponte, mas poderia ter sido qualquer outro patrimônio, certo? Poderia ter sido um sambaqui, poderia ter sido uma fortaleza, poderia ter sido o casaril do Ribeirão da Ilha ou do Santo Antônio de Lisboa. A ponte não nos pertence, a ponte pertence à humanidade. Os sambaquis, né, que são sítios arqueológicos, as fortalezas, que são sítios históricos, elas pertenciam às pessoas que nos antecederam, desculpe, a atual geração e as próximas. Então, por isso que elas têm que ser preservadas. Pertence à humanidade. Pode ser que eu nunca veja as pirâmides de perto, eu nunca estive no Egito, espero ainda conhecer as pirâmides do Egito de perto, mas elas me pertencem ainda assim, porque é um patrimônio da humanidade, certo? Então, ela tem todo esse simbolismo para mim, eu fico muito feliz. E uma coisa que, só para concluir, uma coisa que eu fico feliz é porque eu sempre me preocupei se essa história ia ter final feliz da recuperação da ponte. Porque foi tanto governante, foi tanto dinheiro desviado, foi tanta história, tanta manchete ruim, ninguém aguentava mais esse assunto. Ninguém aguentava mais. Mas teve um final feliz. Teve. Nós hoje podemos usar a ponte, e eu espero que daqui em diante o cidadão seja o fiscal para não deixar mais acontecer a situação que perdurou até que ela fosse fechada. Que a ponte seja eternamente mais do que um símbolo, seja algo útil para a comunidade e para os turistas, para todo mundo que frequenta a nossa cidade. E esse processo de criação, como é ser escritor? Como é saber que a sua ideia, o que tem na sua cabeça, pode ser passado para o papel e ser transformado em um livro? Como é isso? Que sensação é essa? Eu posso começar minha apresentação a partir dessa tua pergunta? Sim. Então, vou pedir a gentileza aí do Rodrigo de começar a passar as telas, né? Bem, a primeira coisa que eu gostaria de derrubar é o mito sobre o escritor, certo? O escritor é um ser humano como qualquer outro, ele vai no supermercado, carrega a sacola, ele cozinha, ele tem as mesmas dores, as aflições, as esperanças, as dúvidas, as angústias, ele torce para um time de futebol, certo? Enfim, ele é uma pessoa normal. A diferença é que ele tornou o ato de escrever um ofício, uma profissão. Mas para escrever não precisa ser um escritor profissional. E o que eu gostaria de mostrar para todos, para todas, é justamente isso. Como é que se escreve um livro? Então, a primeira pergunta que a gente deve fazer, Sandra e todo mundo aí que está acompanhando, é se eu posso escrever. Mas a pergunta certa é, eu quero escrever? Ou ainda, eu preciso escrever? Porque quem quer escrever sente uma vontade, uma compulsão que é desenfreada, ela é ilimitada. Então, e normalmente essa compulsão pela escrita, ela está associada a um outro hábito que fez diferença na minha vida, e eu devo isso aos meus pais, certo? Que é a leitura. Eu fui alfabetizado aos 4 anos de idade pela minha mãe, que já tinha sido professora, e eu comecei lendo história em quadrinhos, né, que é um degrau fundamental no processo de leitura. Depois eu comecei a ler histórias infantis, depois infanto-juvenis, e à medida que eu ia lendo, eu tinha uma vontade enorme de contar histórias, certo? Quem lê, pensa em escrever, mas nem todos conseguem romper essa barreira, né? Muita gente tem bloqueio para escrever. O que eu quero dizer? É que, como qualquer atividade humana, escrever depende de técnica e repetição. Ninguém consegue ser sequer razoável em qualquer atividade se não repetir. Tem que dominar uma técnica e tem que repetir.
tem que praticar. Isso é muito importante, pessoal. Existe uma técnica para construir uma casa, para consertar o motor de um carro, ou uma televisão, para cozinhar, para cuidar de um jardim, para mandar um foguete para o espaço. Existe técnica para tudo. Existe técnica para ser manicure, existe técnica para ser engenheiro, técnico de futebol. Bem, tem uma técnica para escrever. E eu só me convenci que eu podia ser escritor quando eu descobri, quando eu tive certeza. Existe um jeito, existe um meio, um método. É receita de bolo? Não, não é. Você pode achar um outro jeito de escrever, mas a chance de dar certo é muito maior quando você segue essa técnica. E isso não sou eu que digo, né? Não é o Carlos Stegman, que eu não sou nenhum escritor consagrado. Grandes escritores dizem isso, grandes escritores mostram isso. Como é que é? Bem, primeiro, antes de entrar na técnica, eu queria lembrar algo que é muito importante, que escrever pode ser uma experiência libertadora, pessoal. É uma forma de lidar com seus conflitos internos, de externar suas dores ou alegrias. Qualquer produção autoral, pode ser pintar um quadro, fazer uma escultura, dançar, tocar um instrumento, cantar no coral da igreja, no coral do centro comunitário, cantar em casa, no chuveiro. Mas, claro, quando se leva a sério, né? Cantar no chuveiro é uma coisa bem mais amadora, mas toda experiência autoral, toda experiência criativa, ela é, de alguma maneira, libertadora. Ela nos alivia do estresse, ela nos faz mais... É um processo de autoconhecimento. E escrever faz parte disso. Escrever pode fazer muito bem, pode ser uma forma de cada um lidar com os seus fantasmas, ou simplesmente se sentir melhor, colocar para fora suas fantasias. Então, por isso que eu sempre faço questão de dizer, sentiu vontade de escrever, não sinta bloqueio. Mas eu não sei escrever, eu tenho vergonha. Não tem que ter vergonha de nada, certo? Rodrigo, por favor. Bem, por quê? Por que não pode ter vergonha e não pode ter bloqueios? Primeiro, tem que escrever sem a pretensão, sem a ideia de publicar. Publicar é um outro momento. A primeira coisa é escrever. Segundo, não pensar em ser um escritor profissional. No nosso país, pouca gente vive apenas do ato de escrever no sentido de ser escritor autoral, de escrever ficção, né? Se nós voltarmos no tempo, o Machado de Assis era funcionário público, Lima Barreto, tantos escritores consagrados foram e muitos ainda são, têm dupla jornada, trabalham em algum lugar, têm outra atividade, né? Pintores, artistas plásticos, dificilmente eles conseguem viver só só do seu talento, só do seu trabalho criativo. Hoje eu passei a tarde com um artista plástico que é muito conhecido, é muito querido, que é o Luciano Martins. Eu estou fazendo um trabalho com ele, estamos preparando um livro sobre os 25 anos de carreira do Luciano, e o Luciano ele deixa bem claro, se eu vivesse só do trabalho autoral, não ia conseguir sobreviver, né? Então, ele faz trabalhos por encomenda, ele tem licenciamento, né? O trabalho dele vai parar em chocolate do Cacau Show, em escova de dente, certo? Em peças de roupa, e isso é que gera algum recurso para ele, porque só como pintor é muito difícil. E vocês não pensem que isso acontece só no Brasil, isso acontece em muitos países do mundo. Então, esqueçam ser escritor profissional. Pensem em escrever, pensem em externar aquilo que vocês sentem, colocar para fora as ideias de vocês. Outra coisa muito importante, fundamental, é ler muito, porque o escritor depende de palavras, ele depende de estilo. E onde é que ele pega isso? Ele pega isso lendo, certo? E leituras de qualidade. Que leituras de qualidade são essas? Bem, primeiro que professores, bibliotecários são uma fonte de referência essencial, formidáveis, insubstituíveis, para dizer qual é um livro, quais são os livros bons a serem lidos. E eu sempre digo, pessoal, comecem pelos clássicos. Os clássicos têm esse nome porque eles são obrigatórios, são os imprescindíveis. Então, Monteiro Lobato, certo? Os clássicos assim da literatura universal, as fábulas, certo? Que são textos curtos e nos ensinam muito sobre moral.
Então, é muito importante saber o seguinte: a qualidade não está no livro, a qualidade está no conteúdo. Porque eu não tenho medo nenhum de afirmar o seguinte: tem muito livro com conteúdo ruim, tem muita porcaria circulando, certo? Então, o foco é no conteúdo, o foco é no valor do conteúdo e não necessariamente no livro em si. E, por fim, uma coisa que é importante ser lembrada é o seguinte, que a leitura é uma escadaria com infinitos degraus. Comece pelos primeiros. Então, quando eu sempre digo, ó, para a criança, o livro mais importante da vida dela é aquele livrinho de pano ou de borracha que ela não vai rasgar, que ela pode levar para a banheirinha a hora que ela for tomar banho, e ali tem o desenho das frutas, dos bichinhos, e ali os primeiros passos, inclusive, não só da referência dela com o livro, mas até com a linguagem, né? A mamãe ou o papai aponta, o padrinho, a irmãzinha aponta ali a vaca, o que é isso? É mu, e assim ela vai construindo as suas referências. Então, esse é o primeiro degrau. Depois começam os livros infantis, com mais figura do que texto, até que ela vai evoluindo. Agora, o importante, assim, não é com 12 anos que vai ler a Divina Comédia, né, do Dante Alighieri, certo? Ou vai ler os Sertões, né, me deu branco aqui do nosso o autor, e, enfim, ou Machado de Assis, o alienista do Machado de Assis, né? As coisas têm um tempo certo. E depois que a pessoa pegou o hábito de ler, ela mesma vai descobrir se aquele livro já está ao alcance dela ou ela precisa recuar um degrau para então poder ter um entendimento daquela leitura que ela escolheu. Tá certo? Rodrigo, se puder passar, eu agradeço. E Sandra, tu me interrompe a hora que tu considerar oportuno, tá? Por favor. Bem, continuando, o que eu quero escrever? Rapidamente. Primeiro, você pode escrever uma crônica. O que é a crônica? Crônica é um negócio muito legal de escrever, primeiro porque ela não é ficção. A crônica, ela é relativa ao cotidiano, é uma coisa que acontece. Quem é um cronista? Aqui em Santa Catarina nós temos grandes cronistas. Um deles escreve todo final de semana no jornal Notícias do Dia, que é o Sérgio da Costa Ramos. É um grande cronista, podia trabalhar em qualquer grande jornal do Brasil. Tenho grande admiração por ele. Nós temos o Luiz Fernando Veríssimo, Carlos Drummond de Andrade, que já faleceu, as crônicas dele são geniais. Rubem Braga também me ensinou muito sobre crônica. O que faz o cronista, pessoal? Bem engraçado para contar isso. Eu vou na padaria, vejo um cachorro brincando com um gato, certo? Encontro uma pessoa, um vendedor de jornal, um engraxate, um senhor ali fechando um palheiro, um cigarrinho de palha, certo? Uma senhora fofocando com outra, compro o pão e volto para casa. Nada demais aconteceu. Nada demais, vírgula, para mim, que não sou cronista, porque qualquer cronista pegaria esse momento do cotidiano e transformaria num texto. Cronista é aquele cidadão ou aquela cidadã que vê qualquer coisa absolutamente vulgar do dia a dia e faz disso literatura, certo? Ele tem esse talento. Eu já vi muitas cenas assim muito interessantes e me pensava, pô, se eu fosse cronista eu transformaria isso num belo texto, certo? Eu nunca vou me esquecer, tem um texto do Rubem Braga, né? O Rubem Braga era capixaba, do Espírito Santo, acho que ele inclusive é conterrâneo do Roberto Carlos, que ele acho que de Cachoeiro de Itapemirim. E o Rubem Braga morava em Copacabana, ele já faleceu, e morava na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, que era a avenida na beira da praia, no Rio de Janeiro. Depois, essa avenida, eles aterraram mais um pedaço da praia e surgiu a Avenida Atlântida. E ali, ele morava numa cobertura, num prédio, assim, no alto de um prédio. E ele via abaixo um tapume onde iam construir, que ocultava um terreno onde iam construir um prédio. Só que a obra foi paralisada, não passou da parte de estaqueamento ali, quando fazem os buracos para botar a estrutura, os alicerces. E ficou um buraco que encheu d'água. E aquilo, assim, comprometia a paisagem linda da praia de Copacabana. Qualquer um, acho que ia ligar, mandar uma carta para a prefeitura reclamando daquilo. Ele não, ele fez uma crônica, O Buraco. Eu nunca esqueci, uma crônica belíssima. Então, crônica é isso. Crônica é a transformação do cotidiano, de uma cena do cotidiano, em ficção, certo?
O conto é uma narrativa, né? Narrativa é uma história que foi contada, né? Alguém contando uma história. Pouco extensa, curta, com unidade dramática. O que é unidade dramática? É uma situação só, é uma coisa que aconteceu, você conta uma coisa só, não tem nada que concorra, né? Um ponto de interesse. E tem uma descrição para o conto muito interessante, que é de um dos autores, um dos criadores do conto. O conto é uma coisa muito antiga na história da humanidade, mas o conto contemporâneo ele é atribuído a um autor russo chamado Anton Chekhov, mas também dividido com um americano que é o Edgar Allan Poe. Os dois eram contemporâneos, certamente os dois criaram esse perfil de texto simultaneamente, na mesma época. Mas o Chekhov, que era médico, né, esse russo, morreu muito jovem, ele dizia o seguinte, que conto é aquilo que se lê dentro de uma casa pegando fogo, e enquanto você não terminar de ler, você não sai, você não foge. Ou seja, o conto ele tem que te prender muito com pouco texto, né? Existem contos mais longos, mas normalmente o conto é aquela coisa de 1, 2, 3, 4 páginas no máximo, certo? Não é porque ele é curto que ele é mais fácil, né? Porque você tem que ter a capacidade de contar uma boa história com pouco texto, e isso é muito difícil. O que é uma novela? A novela que não tem nada a ver com a novela de TV, não é telenovela, né? A novela é uma narração um pouco mais longa que o conto, com menos personagens que o romance, que é o formato seguinte, uma trama menos complexa e focado em fatos humanos, geralmente verossímeis. O que é verossímil? É aquilo que pode não ser verdade, mas parece verdade, né? Aquilo que você conta e parece verdade. E normalmente envolvido em dramas humanos. Por isso que a novela de TV tem esse nome, porque normalmente a novela de TV tem grandes dramas humanos envolvidos, certo? A novela se distingue do romance por isso, a trama dela é menos complexa e ela é um pouco mais curta. Rodrigo, por favor. Bem, o romance é a descrição mais longa e detalhada das ações e sentimentos de personagens fictícios numa transposição da vida para o plano artístico. Ou seja, pessoal, vocês podem contar a história da família, vocês podem contar a sua própria história, vocês podem contar a história de familiares que já faleceram, de amigos, né? Só que vocês vão transpor isso para ficção. Vocês podem mudar os nomes ou não, vocês podem, assim, de acordo com a conveniência, o personagem era branco, ele vira negro, ele é alto, pode ficar de baixa estatura, né? Ele viveu em 1950, não, ele viveu em 1930. Então, essa adaptação é o que transforma a realidade em ficção, é essa transposição da vida para o plano artístico. Eu sou eu aqui falando com vocês, né? No momento que alguém escreveu uma história a meu respeito, eu não sou mais eu sou um personagem de ficção, tá certo? Por favor, Rodrigo. Bem, qual é o caminho para escrever um romance? Todo mundo gosta. Primeiro, até um esclarecimento importante. Romance não quer dizer que seja uma história de amor, pessoal. Por que muitas vezes a gente pensa que romance, a gente faz uma conexão entre romance e história de amor? Porque nos Estados Unidos, romance é necessariamente uma história de amor. Aquilo que no Brasil e em todo o mundo é chamado de romance, para eles é novela. Então, está associado também à ideia de romântico, uma coisa romântica, mas são palavras que têm a mesma grafia, são escritas quase da mesma forma, né? Mas têm sentidos diferentes, né? O romance ele é maior, tem uma trama mais complexa, mais personagens, enfim, não é necessariamente uma história de amor, pode até ser. Eu quero escrever um romance, Carlos, como é que eu faço isso? Bem, a primeira pergunta que a gente tem que fazer, essa história para mim, como assim? A pergunta é, eu domino essa história? Pessoal, se eu for escrever sobre a história de um astronauta, eu vou ter dificuldade, porque eu não conheço, o que eu conheço sobre missões espaciais, sobre foguete, é uma coisa muito na superfície. Eu não conheço esse assunto profundamente, mas eu posso escrever sobre as tantas histórias que eu conheci como jornalista. Talvez o que mais me faça pensar em ser escritor, além de ser um leitor compulsivo, né, desde tenra idade,
é o fato que, como jornalista, eu conheci muitas boas histórias. Então, se eu domino uma história, se eu tenho, se eu sei profundamente sobre aquele assunto, então essa história é para mim. Porque fica muito mais difícil escrever sobre algo que não se domina, que não se conhece. Outra coisa que é fundamental, eu preciso de um bom personagem. Óbvio que um romance, ele não tem um personagem só, mas ele tem um personagem principal, ele tem um personagem central. Pessoal, o personagem é o eixo de tudo. A história gira em torno do personagem, e não ao contrário. Um romance, ele é uma história de pessoas, e não de coisas. Até quando se fala, por exemplo, não, mas eu vou contar uma história em que os personagens são os animais. Bem, mas aí você vai dar vida aos personagens, né? Os animais, desculpa. Você vai fazer com que eles falem entre si. Tá? Tem um livro assim que é excepcional, é uma das grandes obras literárias, que é A Revolução dos Bichos, do George Orwell, e os animais falam, os animais são humanizados, certo? Quem é o personagem principal da Revolução dos Bichos é o porco. Então, todo romance tem que ter um personagem central, no máximo 2, porque pode ser um casal, e alguns personagens secundários. E a história gira em torno deles, ok? Rodrigo, por favor. Bem, eu preciso de um planejamento, né? O Gabriel Garcia Marques, que escreveu 100 Anos de Solidão, que é um livro que tem que estar na lista de vocês, como entre aqueles clássicos, certo? Não vou morrer sem ler esse livro. 100 Anos de Solidão. Gabriel Garcia Marques, ele chamava essa fase de construção do livro de carpintaria. O que é essa carpintaria? Pessoal, esse é o planejamento. Como qualquer coisa na vida, se você tiver um planejamento, tem mais chance de acertar. E quando eu aprendi isso, certo? Aí eu me convenci, não, eu posso escrever. Porque quando eu era menino, eu pensava que escritor, e muitos de vocês talvez imaginem isso também, óbvio, não desse jeito ingênuo que eu pensava quando eu tinha 6, 7 anos, mas muita gente acha que escritor é um cidadão ou uma cidadã, né? Temos grandes escritoras, mulheres, eu sou fã de Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, Cora Coralina, mas pensava, né? Muita gente pensa ainda que escritor ou escritora é aquela pessoa que acorda no meio da noite com uma fonte, né? Bate a inspiração, ele pega a máquina de escrever, ou a caneta, o papel, ou o computador e sai escrevendo. Mas não é nada disso, pessoal. A inspiração é importante. A inspiração, para ter inspiração, tem que pensar o tempo todo naquela ideia. Tem que, né? Eu costumo dizer que para escrever um livro é mais ou menos como a ideia daquela figueira que tem na Praça 15, ali no centro da Praça 15, que tem mais de 100 anos. Aquela figueira, ela já foi do tamanho da unha do meu dedinho, quando ela foi semente. Alguém plantou, alguém regou, alguém protegeu do vento, botou uma estaca e protegeu da pisadura, né? Fez ali uma proteção para ninguém pisar quando ela era uma mudinha. A ideia de um livro nasce assim, nasce como uma ideia. Aí você tem que ir adubando, tem que ir protegendo. Como é que faz isso? Nesse planejamento que eu me refiro aqui. Então, a semente da figueira, no caso do livro, é a sinopse. Tem que resumir em uma frase, claro que numa frase grande, né? Uma frase com 1, 2 períodos, 3 períodos, tem que resumir em uma frase o que é a história. Que história eu tenho, certo? A história é o Carlos Stegman, que era jornalista, que queria ser escritor, certo? E aí teve acesso a informações, tal. 5 períodos, uma frase, está ali o resumo, ali a sementinha do seu livro, ok? Sandra, eu estou lendo aqui que está falhando, não sei se é algum problema meu. Rodrigo, se está tudo bem, se eu posso seguir? Ok, então vou seguir. Bem, na sequência, o que vem depois da sinopse? Vem o resumo. Uma paginazinha, pode ser à mão, pode ser no computador, certo? Em uma página, os principais episódios da história. O que acontece nessa história que vai chamar a atenção do leitor? Não esquecer disso, pessoal. Nós escrevemos para as pessoas lerem, certo? É a história da minha vida, mas eu não estou escrevendo para mim.
Eu estou escrevendo para ser lido. Então, eu tenho que prender a atenção do leitor, né? Então, eu vou resumir os principais episódios da história, certo? E vou, inclusive, começar a dividir entre pontos de tensão, certo? O Carlos queria ser escritor, aí um dia ele consegue ter acesso a um livro perdido, né? E ele não sabe de quem é, e ele resolve se apropriar do livro e publica, certo? Bem, qual é o outro episódio? Ele faz sucesso, baixa um pouco a tensão, aparece alguém reivindicando a autoria do livro, sobe a tensão, certo? Bem, e no final o Carlos descobre que o cara que reivindicou a autoria daqueles originais que ele achou também não é o dono, também é um falsário, certo? Faltou o final. Como é que vai ser o final? Como eu estou criando agora, eu não tenho um final, pessoal. Mas você precisa criar esses episódios que vão manter o leitor interessado no livro. Senão ele abandona e vai assistir televisão, certo? Ou vai pegar outro livro para ler, vai para o celular jogar qualquer coisa, né? E o nosso desafio como escritor é manter o leitor preso à nossa obra. Por fim, o resumo expandido. O que é isso? Dividir a história em 3 ou 4 partes, esses pontos de tensão que eu mencionei, e depois descrever em mais detalhes isso, certo? Descrever em mais detalhes. Bem, esse é um caminho bastante básico, que muito autor, que fez muito sucesso, segue, pessoal. Eu tenho acho que mais uma tela, né, Rodrigo? Isso. Depois dessa tem mais uma. Então, tem mais uns aspectos para vocês observarem. Primeiro, o personagem deve ter um conflito. Qual é o conflito do Carlos? Ele quer ser um escritor de sucesso, só que ele não consegue escrever. Tudo que ele conseguiu publicar, tudo foi um fracasso. A crítica não aprovou e o livro dele vendeu pouco. A história deve ter uma questão essencial. Qual é a questão essencial? Se o caminho que ele vai se trilhar para ser um escritor de sucesso. Se ele vai continuar perseverando, tentando escrever, tentando achar caminhos para ser um escritor de sucesso, ou ele vai se apropriar de originais, de textos que ele teve acesso, que ele achou que chegou na mão dele, certo? Os eventos devem ter uma conexão casual, ou seja, tudo tem que estar mais ou menos amarrado, tem que ter uma coerência. Não pode ser assim, de repente tem uma chuva de granizo, uma delas bate na cabeça do Carlos e ele vira honesto de uma hora para outra e confessa que ele roubou os originais. Não pode ser isso. Caiu um meteoro na Terra, morreu todo mundo e acabou a história, né? Não pode ser isso também. Tem que ter uma conexão, tem que ter uma certa coerência. Não pode ser uma coisa absurda. Salvo se o livro todo for um absurdo, bem, aí é uma outra trilha, um outro caminho. Por fim, uma coisa interessante que também facilita a vida do escritor é o seguinte: um romance é como um quebra-cabeça, né? Um quebra-cabeças, ou um Lego, né? Quem conhece aquele brinquedinho Lego, né? De encaixar, nós vamos encaixando as peças até a construção final. Então, entre aquele resumo expandido e o final do livro, muitas peças vão surgindo, né? Não é porque nós temos um planejamento que isso vai inibir a nossa criatividade. Às vezes um livro parece que ele tem vida própria, certo? Em um dado momento, um personagem cresce, uma história secundária ganha um pouco mais de importância, né? Porque normalmente tem outros personagens ali e de repente um cresce mais do que o outro. E a ideia é tentar construir uma história interessante e à medida que você vai descobrindo coisas interessantes, vai encaixando até o final. Por favor, Rodrigo. Aquilo que eu falei para vocês também, de distribuir os momentos de tensão na história. O que significa? Não entregar todo o conflito no início da história, certo? Salvo se o cara souber escrever muito bem, ele pode começar a escrever de trás para frente. Eu já vi muito filme assim, mas o roteirista era muito bom, né? O filme que começa com um final. Só na última cena que você vai perceber que o filme começou com um final. E aí você percebe que o filme está acabando. Mas em literatura isso é difícil de fazer. É muito difícil escrever um romance em que você começa com o final e depois retoma, vai começar a história. Porque daí você já entregou tudo, o leitor pode perder todo o interesse, ele vai ter que ficar interessado em saber como aconteceu. E nem todo mundo vai ter esse interesse.
tem que manter o conflito do decorrer da história, e entregando as coisas aos poucos. Como se vocês fossem contar uma história para alguém, pode ser para o seu filho, e para que, quando terminar assim, ó, todo dia antes de dormir, conta um pedacinho da história. Aí ele chega e diz assim, tá, e o resto? Ah, o resto eu te conto amanhã. Aí ele vai dormir louco para chegar o dia de amanhã, na hora de dormir de novo, ele vai querer saber, né? Aquele livro Mil e Uma Noites, né, é um pouco dessa forma, uma história encadeada na outra. As histórias nunca têm fim. Por quê? Porque se ela parar de contar a história, a narradora, né, ela vai ser morta. Então ela fica 1001 noites contando a história para não ser morta pelo sultão. Então tem que ir amarrando as coisas devagarinho até o final do livro. E o final do livro, que é sempre muito difícil, tem que ser o ápice, tem que ser aquele momento que o vulcão, né, tem a erupção, solta lava, fogo, pedra, que é a hora assim que o leitor, então, realmente chega à conclusão. Valeu muito ter lido esse livro. Vou recomendar para todo mundo, certo? Para isso, né, aquilo que eu escrevi aqui, a motivação do personagem não pode ser obtida rapidamente. O personagem, ele quer algo. O Carlos quer ser um escritor de sucesso. Se ele consegue isso logo nas primeiras páginas, o leitor está, perdi o interesse. Tá certo? Eu acho que essa aqui é a última tela, né? Isso. Então, a última tela, eu deixo a palavra novamente com a Sandra, peço desculpas aí se me alonguei, espero ter sido claro e estou à disposição. Não sei se a Sandra está me ouvindo. Ah, a Sandra caiu. Sheila, por favor, teu microfone está fechado, Sheila. Boa noite, vamos ver se a Sandra consegue se reconectar. Enquanto isso, eu vou fazendo aqui minhas considerações também, interagir um pouquinho. Né, a gente está indo aí para os últimos minutos da live, mas, assim, de tudo isso que o Carlos trouxe para a gente, assim, o que fica mais marcado para mim é essa questão de quanto a gente aprendeu já, né, com essa live, num diálogo, assim, descontraído, quanto conhecimento, né, você nos trouxe através desses relatos, e esse processo de escrita, que eu acho que é o que mais encanta nesse sentido mesmo, é que é um processo também de autodescoberta, né, é se arriscar, que é aquilo também se identificar com, né, com qual gênero eu vou me encaixar. Então, é um processo de arriscar-se, e talvez nesse início, quem né, quer ousar começar a escrever, tem que fazer meio que no instinto mesmo, e depois essa questão ali que você fala da carpintaria, que sim, é uma habilidade a ser desenvolvida também, né, que a gente vai aprimorando e vai ficando fluente também nesse processo, né, de escrita. Então... A Sandra voltou. Eu só quero me apropriar rapidamente do que tu disse e responder o seguinte. Felizmente, uma das grandes vantagens do mundo contemporâneo é a democratização. O mundo digital está proporcionando isso. Então, assim, nas comunidades da periferia, nós temos autores que saíram da periferia do Rio de Janeiro, que moravam em morros, e hoje estão morando na Europa. E como escritores, eles escreveram sobre as suas realidades. E isso há 30 anos, há 20 anos era impossível, certo? Então, e outra coisa que eu quero dizer é o seguinte, de não ter vergonha, de não ter medo, porque grandes autores, o Gustave Flaubert, que é um francês, né, do século XIX, escreveu um dos maiores livros da história da humanidade, chamado Madame Bovary, que é um romance magnífico. Esse cara, ele foi destruído pela crítica. E, no entanto, o livro dele está entre as maiores obras da história da humanidade. Então, ninguém tem que ter medo de escrever, né? Artistas plásticos, às vezes, fizeram sucesso depois de que morreram. Não estou desejando isso para ninguém, né? Espero que todos façam sucesso com as suas artes, com as suas criações em vida e possam fomentar outros exemplos. Mas eu estou mostrando para vocês que não tem barreira e que hoje o mundo digital está proporcionando uma democratização na publicação, com os livros em PDF, certo? Com as baixas tiragens, né? Tu tira 100 exemplares, certo? Você trabalha a sua comunidade. O mais bacana é ter em mente o seguinte, eu não tenho barreiras, eu vou tentar e escrever
é uma experiência libertadora. Essa é a principal mensagem que eu queria deixar. Sandra, acho que a Sandra está com o microfone fechado, eu acho que ela quer falar. Eu acho que a conexão dela está com problema. Sem problemas, vamos dialogando aqui. Vamos ver se ela consegue voltar, porque provavelmente ela tem alguma contribuição final. Oi, Dani. A Dani está entre nós. Dani, teu microfone, por favor. Desculpa. É que eu vi que a Sandra perdeu a conexão, então eu entrei. Carlos, nossa, a tua fala nos faz pensar em muitas coisas, né? Mas eu tenho uma curiosidade, porque quando a gente pensou no Carlos editor, né? Nós tínhamos uma curiosidade que é saber em que momento o autor entra em contato com o editor, sabe? Como acontece essa ligação, né? Se o autor quiser publicar o livro, ele precisa procurar uma editora. Enfim, como é que é essa relação? Em que momento que esses dois atores se encontram, digamos assim? Então, Daniela, isso também é uma relação delicada, isso, né? Eu recentemente li um livro, esse aqui, ó, estou com a capa dele na mão aqui, Não Contem com o Fim do Livro, é do Humberto Eco, que é um dos grandes escritores também contemporâneos, O Nome da Rosa, né, que virou filme, e um francês chamado Jean-Claude Carrier, que é pouco conhecido, mas é genial. Esse livro foi fantástico, e eles mostram, uma das coisas que eles ponderam é a possibilidade de existirem milhares, mas milhares de obras-primas que nunca foram publicadas, justamente porque faltou essa conexão que tu está te referindo. Primeiro, eles citam grandes escritores, eu citei o Flaubert, eles citam vários outros que, antes de terem as obras publicadas, o editor que teve acesso aos originais destruiu, fez críticas devastadoras. Sorte que o autor procurou um outro editor e esse editor teve outra leitura, outra visão e publicou. E essas obras entraram aí para o panteão da glória, né? Isso é muito delicado porque isso pode matar muito talento, certo? Isso vale para qualquer ramo da arte, pintura, música. Quanta música boa não foi gravada? Quanto pintor de qualidade não entrou numa galeria, não conseguiu fazer uma exposição? Isso é dramático. Mas o que eu acho onde que isso melhorou, tá, Daniela? Hoje nós temos uma quantidade muito grande de editoras, certo? É mais fácil publicar, e hoje existe algo que, não hoje, né? Eu estou exagerando no hoje, mas aumentou muito aquilo que se chama de mentoria. Então, muita gente chega para mim com obras e eu vejo que a pessoa ela tem talento, mas falta técnica, falta ela investir em si. E aí, o que eu tento mostrar? Se ele puder me contratar, eu ajudo. Se ele não puder, eu dou alguns caminhos, eu incentivo, né? Mas, se não, eu posso trabalhar como mentor. Então, isso faz muita diferença. A primeira recomendação que eu dou para alguém que quer escrever, além de tudo isso que eu sugeri, da carpintaria, primeiro tem que ler muito. Ninguém consegue ser escritor se não lê. E aí está o papel da professora, do professor, do bibliotecário. Eu sempre digo que a união entre escola e família, ela é invencível na formação de um leitor. Isso aconteceu comigo. Eu estudei em escolas de qualidade e tinha pais que me fomentavam a leitura obsessivamente. Mas, se a pessoa tem alguma dúvida, se a criança, o jovem, mesmo na fase adulta, se ele se sente em conflito, se o texto dele é bom ou não, ele tem que procurar uma referência, alguém que conheça texto, que conheça a leitura, e ele vai dizer, não, tá bom, tá ruim, melhora. Ninguém nasce pronto. Então, ele não tem que ter problema em lidar com a sua obra, certo? Porque isso aconteceu comigo e ainda vai acontecer muito. Eu estou escrevendo um romance, eu vou pagar alguém para fazer uma crítica e me dizer se eu estou no caminho certo ou não, porque que pretensão eu tenho, né? Então, isso é muito importante, né? Procurar um editor, não vai ser o primeiro, né? Então, tem que ter paciência, tem que perseverar, como tudo na vida. Obrigada, Carlos. Eu queria até, se me permite, só fazer um último exemplo, né?
todo menino, e hoje muitas meninas sonham em ser jogadores de futebol. Aí ele passa pela famosa peneira, 11, 12 anos de idade, ele vai na peneira, né? Que é nos grandes clubes ali. Às vezes ele joga 3 minutos, dá 2 toques na bola e não é selecionado. O Cafu, que foi pentacampeão mundial pelo Brasil, ele passou por, acho que 12 ou 13 peneiras até ser aprovado na Portuguesa de Desportos. E um cara virou um mega jogador de futebol, um cidadão fantástico, e ele teve o quê? Perseverança. Então, isso é parte de qualquer atividade, né? E aí é que a gente não pode mitificar o escritor. Precisa talento, precisa técnica, precisa perseverança. Carlos, muito obrigada pela resposta, muito obrigada pela tua participação. Eu já vou repassar a palavra para a Sheila, né, já que a Sandra perdeu a conexão com a gente, mas eu quero te dizer que eu estou recebendo aqui pelo WhatsApp do grupo do DBEC, do grupo que trabalha conosco lá na biblioteca, mandando abraços para ti, te agradecendo, né, abraços com carinho, enfim. Fica, então, o nosso abraço do grupo DBEC. O nosso estagiário Márcio também pediu para dar um oi especial, e eu repasso, então, a palavra para a Sheila finalizar a nossa atividade. Carlos, muito obrigada. Sheila, obrigada também. Então, acho que é essa palavra mesmo, agradecimento. Também recebi várias mensagens aqui sobre o quanto foi leve, prazeroso o nosso diálogo, assim, o quanto a gente pôde aprender, né, com a live. E queria agradecer, Carlos, agradecer muito a participação da Sandra. Infelizmente, ela não conseguiu retornar pela questão da conexão, né, mas o papel dela aqui também foi fundamental. Ela trouxe, né, várias questões para o nosso diálogo. Então, agradecer a participação. E, Carlos, agradecer o quanto você contribuiu conosco. Vou passar a palavra para ti, se quiseres fazer, né, mais algum fechamento, uma despedida aí para o pessoal. E só lembrando que amanhã a gente segue com a nossa programação da Semana Municipal, né, do livro infantil. Amanhã, às 10 horas, a gente tem uma live com o autor catarinense Kleber Coelho, e o tema da live é a inspiração do autor. Então, também já deixo o convite para seguir com a nossa programação. Então é isso, a gente vai se despedindo. Muito grata, Carlos, pela tua participação novamente, e passo a palavra para você. Muito rapidamente, primeiro eu quero agradecer a Maria Fernanda, minha esposa, porque ela me ajudou a montar as telas de PPT, porque eu sou bem ignorante com informática e coisas assim, então ela foi fundamental. Quero agradecer a Fernanda, que é a minha leitora mais crítica, né? Minhas primeiras leituras eu compartilho com ela, e ela sempre me inspira é sempre um pilar para minha inspiração. E, sobretudo, agradecer novamente a vocês, aos professores. A missão de vocês é algo extremamente grandioso e faz diferença para a sociedade, faz diferença para o mundo. Desejo e prometo que ano que vem, se eu tiver a oportunidade de voltar, eu vou estar com um novo livro. Obrigada. E assim, eu gostaria então de fazer uma última colocação dessa questão que você colocou agora, como é importante em qualquer, né, carreira, enfim, qualquer coisa que a gente faça, ter os incentivadores, né? E aí, quando você coloca que a sua esposa, querendo ou não, ela é uma incentivadora, e é assim no processo do estudante também, né, dos nossos estudantes, a gente precisa ter essa função de ser também esse incentivador, né, de apoiar, porque é aquilo, às vezes o talento está ali, ele só precisa ser lapidado, desenvolvido, e é a gente que tem que olhar para isso, né, com esse carinho, com essa dedicação. Então, eu acho que, né, com essa mensagem a gente pode ir encerrando. Não sei se tu queres fazer mais alguma fala. Muito obrigado, só isso. Obrigado, uma boa noite a todos. Bom evento então, a todos. Obrigada, boa noite, pessoal. Até o final.